Olá, nós somos o grupo 2 e nós vamos falar sobre eletroquímica, mais especificamente sobre o processo de galvanoplastia aplicado à automação industrial. A eletroquímica é, falando de maneira bem simples, uma ramificação da fisioquímica que visa estudar e compreender as reações químicas que se baseiam na transferência de elétrons. Em consequência disso, também estuda a transformação de energia química em elétrica e vice-versa. A eletroquímica é muito importante, pois ela também é responsável por estudar as modificações entre material e meio, e ela pode ser encontrada em praticamente todas as áreas da indústria, como por exemplo, ela está presente na bateria de automóveis, bateria de celulares e em praticamente todos os dispositivos que utilizam fontes de energia remota. A eletroquímica também se faz presente na confecção de joias, revestimento de peças mecânicas, geração de energia com combustíveis, produção de sanitizantes e até mesmo em aplicações no corpo humano. Com a introdução feita, podemos ver no slide uma listagem de alguns processos industriais ligados à eletroquímica, como por exemplo a construção de painéis solares, a confecção de placas PCB, fabricação de pilhas, metalurgia, usinagem e, claro, o processo da galvanoplastia. E no slide a seguir, poderemos conferir algumas imagens ilustrando alguns dos processos listados acima. O processo escolhido pelo nosso grupo para exposição foi a galvanoplastia, pois, apesar de não ser a principal aplicação da eletroquímica na indústria, ainda assim é um processo amplamente utilizado na mesma e mescla conceitos interessantes e didáticos sobre eletroquímica e eletrônica. A técnica da galvanoplastia é um processo eletroquímico que se baseia no princípio da eletrólise para poder realizar um recobrimento metálico sobre um objeto. Muitas vezes, esse outro objeto é outro metal, na verdade. E todo esse processo pode dar novas características para esse material. Por exemplo, você pode tornar esse material mais resistente contra a oxidação, ou então, se você recobrir esse material com um metal mais nobre, você pode até acabar confeccionando uma joia. Aqui na figura 1, nós podemos ver toda essa explicação do processo da galvanoplastia de uma forma mais teórica. E nas outras figuras, nós podemos observar esse processo ocorrendo na prática, nas máquinas mesmo. Nós podemos perceber também que no meio industrial, a galvanoplastia ela é feita para proteção de peças contra a oxidação, contra a corrosão, ou então contra qualquer outro meio de desgaste. Pode ser até, por exemplo, o uso frequente de uma ferramenta. Então, é muito comum encontrar essa técnica nas indústrias e também é muito comum encontrar na confecção de aço inox com adição de cromo e também na proteção de cascos de navio para não ocorrer a corrosão do mesmo. A galvanoplastia é baseada no processo de eletrólise, que basicamente é um processo físico-químico que usa energia elétrica de uma pilha ou de uma bateria para forçar uma reação química produzindo substâncias que não são encontradas na natureza ou que não são encontradas em grande quantidade. Só que nesse processo ela ocorre de forma contrária, tendo uma reação não espontânea. Ela também surge do princípio de oxirredução, onde nós temos uma oxidação e uma redução de átomos de substâncias presente em um determinado processo. Na galvanização, nós temos um material a ser galvanizado e o metal que vai ser colocado como revestimento em forma metálica, os dois colocados em recipiente contendo íons de um determinado ácido, como o NO3, por exemplo. E os polos de fonte de energia ligados da seguinte forma: o positivo no metal de revestimento, que será o anodo, e o negativo ligado à peça a ser galvanizada, que será o catodo. Lembrando que o metal de revestimento precisa ser menos reativo que a peça. Ao ligar a fonte, a reação se dá no sentido contrário, fazendo com que se formem íons metálicos do material de revestimento, e esses íons migram até a peça, que nesse momento possui uma carga negativa, formando assim uma camada metálica sobre a peça.
No vídeo a seguir, nós podemos ver todo esse processo de forma mais explícita. Aqui nós vemos dois exemplos de vídeos que mostram como funciona a galvanoplastia em linhas de produção de uma fábrica na prática. Observando o processo com um olhar voltado apenas para o lado da química, podemos dizer que uma simples fonte de corrente contínua seria o suficiente para sua realização. Porém, para termos um procedimento aperfeiçoado e de caráter profissional, precisamos aplicar conceitos eletrônicos mais complexos e elaborados, como por exemplo, para adesão mais uniforme do material de revestimento e maior velocidade na reação, a indústria em geral utiliza a aplicação de pulsos de corrente nas peças, substituindo assim as tradicionais fontes de corrente contínua. E, para a geração destes pulsos, a configuração mais utilizada é a ponte retificadora de meia onda, pois ao utilizá-la não há necessidade de circuitos extras, como osciladores e outros sistemas de retificação, por exemplo, conseguindo assim baratear os custos do processo. A galvanoplastia é caracterizada pelo metal que será utilizado para se sobrepor à peça. As variações mais comuns na indústria são a cromagem, a zincagem e a estanhagem. No slide de variações, podemos conferir alguns exemplos das técnicas, e podemos ver na figura em que temos pregos o processo da zincagem, na figura em que temos talheres é o processo do banhamento a ouro, e na figura das chaves vemos a estanhagem. Temos ainda o processo da galvanoplastia utilizando materiais preciosos, metais preciosos, tal qual o ouro ou a prata. Porém, estes processos não são utilizados na indústria com muita frequência, salvo exceções em que temos conectores elétricos e eletrônicos que são banhados a ouro e prata. O processo de galvanoplastia tem inúmeras contribuições para o avanço do processo industrial. A possibilidade de criar revestimentos de diferentes materiais viabiliza inúmeras situações. Isso vai desde a criação de ferramentas mais resistentes a revestimento inox em panelas e adereços domésticos, como por exemplo torneiras e maçanetas. Ela também viabiliza o uso definitivo do aço nas embarcações marítimas. A galvanoplastia permite muito mais eficiência nos processos industriais e, de certa forma, representa uma evolução da indústria. A automação industrial tem facilitado para que a galvanoplastia seja feita da forma mais adequada possível. A galvanoplastia ela também possui algumas desvantagens. Uma delas é a poluição do meio ambiente. Isso acontece devido aos resíduos dos metais pesados utilizados no processo, que, descartados de forma errada, podem acarretar na contaminação de lagos e rios, causando sérios danos à fauna marinha e ao meio ambiente de uma forma geral. Nos dias atuais, o avanço da indústria possibilita um melhor aproveitamento desses resíduos, fazendo com que eles virem matéria-prima para outras confecções. Este foi o nosso seminário sobre os processos de galvanoplastia na automação industrial, e essas são as referências usadas para a confecção do seminário. Muito obrigada a todos!